Do heróico ao trágico, essas histórias de sobreviventes do Titanic continuam intrigantes mesmo após mais de um século do naufrágio do navio. Dos cerca de 2.224 passageiros e tripulantes a bordo do Titanic, apenas 700 pessoas sobreviveram. Este é o canal Realmente Surpreendente, e neste vídeo você verá a história de 5 sobreviventes do naufrágio do Titanic. Número 1. Os órfãos Navrátil. Um dramático e escandaloso divórcio trouxe o jovem Michel e Edmond Navrátil à proa do Titanic em 1912. Eles foram acompanhados na viagem por seu pai, Michel Navrátil, que ainda sofria com a recente separação de sua mãe, Marcelle Caretto. Marcelle ganhou a custódia das crianças, mas permitiu que visitassem Michel durante o feriado de Páscoa. Michel, acreditando que a infidelidade de sua esposa a tornava uma tutora inadequada, decidiu usar aquele fim de semana para se mudar com seus filhos para os Estados Unidos. Ele comprou passagens de segunda classe no Titanic e embarcou no navio condenado. Na noite em que o Titanic atingiu o iceberg, Navrátil conseguiu colocar os filhos a bordo de um bote salva-vidas, o último a deixar o navio. Michel Jr., embora com apenas 3 anos na época, lembrou que pouco antes de colocá-lo no barco, seu pai lhe deu uma mensagem final: "Meu filho, quando sua mãe vier buscar vocês, como certamente fará, diga a ela que eu a amava profundamente e ainda a amo. Diga a ela que eu esperava que ela nos seguisse, para que todos pudéssemos viver felizes juntos na paz e na liberdade do novo mundo." As crianças sobreviveram e essas foram as últimas palavras de Michel Navrátil. Número 2. A inafundável Molly Brown. Margaret Brown, conhecida como a inafundável Molly Brown depois de sobreviver ao naufrágio do Titanic, ganhou seu apelido por assumir um dos botes salva-vidas do navio e ameaçar jogar o contramestre a um mar. Sua missão era voltar para procurar mais sobreviventes do Titanic, e embora a história seja um pouco nebulosa sobre se ela conseguiu ou não forçar o barco de volta aos destroços, ela é lembrada por sua coragem, e não apenas naquele dia. Margaret Brown cresceu pobre e escolheu se casar por amor, uma decisão que ela pensou que provavelmente a manteria pobre pelo resto de sua vida. Mas seu marido venceu as adversidades e se saiu bem, e com sua nova riqueza ela se tornou uma viajante, socialite e filantropa que nunca teve medo de arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Ela estava no Titanic porque era o meio de transporte mais rápido disponível para os Estados Unidos, onde um neto doente a fez encurtar suas viagens ao Egito. Quando o navio afundou, ela lutou para colocar o máximo de passageiros possível nos botes salva-vidas e dizem que ela própria pegou um remo. Mais tarde, fez campanha publicamente pelos direitos das mulheres e pela educação dos pobres. Ela até concorreu ao Senado em 1914, mas a campanha foi interrompida com a chegada da Primeira Guerra Mundial. A história notável de Brown deu origem a um musical da Broadway e a uma adaptação cinematográfica de sua vida. Número 3. Frederick Fleet. Frederick Fleet, um marinheiro britânico, tinha apenas 25 anos quando se alistou como tripulante do Titanic. Ele foi um dos 5 vigias da viagem e foi Fleet quem fez a famosa ligação de alerta ao avistar o iceberg. Às 22 horas da noite de 14 de abril, ele foi até o local de observação do navio com seu parceiro de guarda, um homem chamado Reginald Lee. A equipe que estava partindo os avisou para procurar por pequenos pedaços de gelo na água, uma tarefa difícil em uma noite sem lua. Às 23h39, com apenas 20 minutos restantes de seu turno, Fleet avistou o iceberg de repente na proa. Em pânico, ele tocou a campainha e notificou a ponte. Quando seu turno terminou à meia-noite, as pessoas já estavam se aglomerando nos botes salva-vidas. Ele recebeu ordens de remar o Lifeboat 6, o mesmo ocupado pela inafundável Molly Brown, e colocou seu grupo de sobreviventes em segurança no navio de resgate RMS Carpathia. A recepção da frota em terra foi mista. Embora ele tenha visto o iceberg, seu papel no naufrágio foi o assunto de uma série de investigações. O mundo queria saber se o desastre poderia ter sido evitado.
A frota sempre insistiu que ele poderia ter evitado se tivesse um binóculos, algo que a equipe de vigilância do Titanic pediu, mas foi negado. Ao chegar à velhice, ele sofreu de depressão e, por fim, cometeu suicídio em 1965. Número 4. Masabumi Ozono. O único japonês a bordo do Titanic, Masabumi Ozono acabou suportando o desprezo de seus compatriotas por ocupar um lugar em um bote salva-vidas e não afundar com o navio. No momento da colisão, Ozono estava dormindo em sua cabine. Ele acordou com uma batida frenética na porta e o som de passos no corredor. Ele escreveria mais tarde que a cena fora de sua cabine era aterrorizante e caótica. Os passageiros corriam para frente e para trás enquanto flashes brancos explodiam acima dele. A tripulação estava disparando sinalizadores de emergência. Ao chegar aos botes salva-vidas, foi mandado embora pois era estrangeiro e teria que esperar no convés inferior. Mas, quando o oficial que havia lhe ordenado ficar no convés inferior deu as costas, Ozono viu sua chance. Um bote salva-vidas avisou que tinha espaço para outros 2 passageiros e, depois de ver outro homem entrar, ele lutou consigo mesmo. Ele sentiu que deveria afundar com o navio, mas ele queria mais do que tudo ver sua esposa e filhos novamente. Ele se juntou ao homem no barco salva-vidas enquanto gritos de afogamento ecoavam em seus ouvidos. Depois de voltar à terra, Ozono perdeu seu emprego no governo, foi ridicularizado pela imprensa e serviu como fonte de vergonha para sua família, mesmo após sua morte em 1997. Número 5. Archibald Gracie. Archibald Gracie, o rico passageiro americano que se tornou popular no Titanic com suas anedotas e maneiras amigáveis, foi um herói anônimo do desastre. Ele sentiu a colisão do navio com o iceberg e soube que algo estava errado quando observou o convés. Os motores não estavam mais funcionando e o navio estava começando a se inclinar ligeiramente em direção à linha de água. Ele correu para baixo do convés para pegar seu colete salva-vidas e, em seguida, escoltou todas as mulheres e crianças que encontrou até os botes salva-vidas, onde lhes trouxe cobertores para a viagem. Ele permaneceu no Titanic, que estava afundando, ajudando a encher os barcos com mulheres e crianças até que todos os barcos salva-vidas partissem. Ele então lançou os barcos dobráveis com a tripulação restante. O bote de Gracie, no entanto, capotou, o que fez com que ele e vários outros homens tivessem que ficar se segurando na parte inferior do bote para que não escorregassem inteiramente para as profundas águas geladas. Vários homens morreram dessa mesma maneira, mas Gracie conseguiu sobreviver. Infelizmente, sua saúde não estava boa antes do naufrágio do navio, e a sua permanência nas águas geladas resultou em hipotermia severa. Ele morreu apenas 8 meses depois que o Titanic afundou, deixando para trás uma das descrições mais completas dos eventos do naufrágio disponíveis atualmente. Gostou do vídeo? Se gostou, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber sempre nosso conteúdo e deixa o like para dar aquela força. É isso, pessoal, vamos ficando por aqui e até a próxima.